Nós somos universitários da faculdade do Cesupa. Meu nome é Giovana Cabral, eu estou aqui com meu parceiro Davi Correia. Eu sou do curso de Direito, ele do curso de Ciência da Computação. E vamos apresentar aqui conosco Fernanda Passos, sócia fundadora da Fato Capital, um escritório da XP Investimentos, que vai falar sobre o que está afetando o cenário global no mundo financeiro e de investimentos e afins. Boa tarde, Fernanda. Prazer em conhecer. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Então, para a gente começar as perguntas, a primeira pergunta importante que a gente tem é que muitas pessoas ainda veem investimentos de fora dos bancos como se fosse algo perigoso ou algo que precisa de muito dinheiro para começar a investir, uma pessoa iniciante nesses investimentos. É verdade que corretoras como a XP, eles oferecem um caminho mais promissor e seguro para esses investimentos, para pessoas iniciantes nesses investimentos? Sim, é verdade. Obrigada pelo convite desde já, né? E para falar um pouco para quem quer conhecer mais sobre o mercado financeiro, eu comparo isso como um shopping, né? A XP Investimento ela é uma plataforma de investimentos. Nela você tem acesso a grandes instituições financeiras do Brasil, já as conhecidas, né? Todas que você possa imaginar, o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, todo mundo está lá. Então o que acontece? Quando você vai para um shopping, você tem as marcas âncoras. Riachuelo tem C&A, tem a Renner, vamos fazer um paralelo com isso. Lá é para todo mundo, né? Para todo tipo de bolso. Aí você vai escolher várias marcas ou a marca da própria loja. Só que você chegando numa loja dessa grande, você não tem um atendente para ir lá e, por exemplo, na hora você pega uma peça de roupa ou várias peças de roupa, vai no provador e quando você testa a roupa, viu que o tamanho ou tá menor ou tá maior, e aí você chama o funcionário lá do provador para ele pegar uma peça de um número que caiba no seu corpo. E esse funcionário diz que não pode. Quando você vai numa loja, tipo boutique, uma loja de marca, numa loja menor, que não é multissetor, né, uma loja de departamentos, você vê que tem uma diferenciação, uma personalização no atendimento. Aquele profissional que está lá, o vendedor, ele vai fazer de tudo para que aquela venda aconteça. Mas ele quer, de fato, em tese, né, que você saia satisfeito. E você vai para lá para sair satisfeito. Você não vai fazer algum investimento numa roupa sem sair satisfeito. Você quer ser bem atendido. Então, o atendimento ele é essencial para ver se realmente aquele produto que está sendo adquirido atende o seu objetivo. Se você vai para dali sair com uma roupa que vai para um casamento, para se apresentar num emprego, numa entrevista de trabalho, ou então você vai para um evento mais casual. Então, vamos considerar isso muito semelhante. Então, a plataforma de investimentos, você tem lá todo tipo de produto dos grandes bancos, como se fossem as lojas de departamento, e você tem também aquelas lojas menores que a gente chama de gestores menores, que não são tão grandes quanto os grandes, mas eles têm acesso a ativos diferenciados. E esses ativos têm para todo tipo de perfil de investidor, do conservador ao mais agressivo. Aí vai de você escolher o tipo de classe. Se você vai para aquele que é o renda fixa, você vai para o multimercado, se você vai para um de ação, se você vai para o investimento global. É essencial que você tenha uma diversificação para poder ter um desempenho, né, um resultado que realmente satisfaça o seu objetivo. Mas essa questão de corretora, você ter medo, na verdade, a corretora ela já trabalha com os produtos que os grandes bancos e instituições financeiras trabalham. Só que antes, para você ter acesso aos ativos do Banco X, você teria que abrir uma conta no Banco X. Para você ter um acesso a um ativo do Banco Y, você tinha que abrir uma conta no Banco Y. E hoje, através da plataforma da XP, que é como outras corretoras, tá? Estou falando da XP porque a gente é parceiro da XP, né? A gente tem um contrato com a XP. Então, a gente oferece os produtos que tem lá para os clientes dentro da plataforma e que vão atender aos anseios desse cliente, né? E a gente sabe que são produtos gestores que realmente têm um pé no chão,
E a gente trabalha assim dessa forma, com toda a responsabilidade, porque eu já estou há 25 anos nesse mercado e a gente sabe de fato o que favorece ou não o bolso do cliente. Então a gente tem todo esse cuidado de fazer essa escolha, essa seletividade, e mostrar para ele, olha, esse produto aqui é muito bom, ele tem uma boa relação risco-retorno, um bom índice Sharp, que é o que chama de relação é o índice que a gente chama de relação risco-retorno, a questão da volatilidade, é o quanto que esse investidor consegue aguentar em caso de um mercado, um cenário muito desfavorável, de alta volatilidade, como aconteceu na época da Covid. Então, quanto que ele aguenta perder num dia, ou num mês, ou num ano, né? Sendo que ele sabe que daqui para frente vai recuperar, mas quanto ele está disposto a perder? Então, isso aí é questão de volatilidade, né? Esse ativo, quanto que ele flutua no mercado. Então, a gente tem essa visão. A XP, ela tem um compliance de seletividade para ela ver qual o gestor que realmente trabalha certo, seriamente, com a gestão, com a escolha dos ativos, saber a fundo da saúde dessas empresas. E toda instituição financeira tem isso, né? Hoje o mercado ele vem cada vez mais se amadurecendo, utilizando técnicas novas, tecnologias novas, utiliza inteligência artificial, só que todas são técnicas, né, complementares. Uma não substitui a outra. O homem, o fator humano, ainda não foi substituído pela máquina. Então, toda essa questão do bom senso, né, saber se colocar no lugar do cliente, isso aí tem sido, sim, colocado muito à frente em relação às corretoras. E as corretoras trabalham com gigantes, com empresas que hoje representam o que elas fazem gestão de ativos, representam muito mais do que o PIB do Brasil, só para ter uma ideia. Fundos globais, hoje, que tem sob gestão, são trilhões de dólares, que é muito mais do que o PIB brasileiro. E aí, sobre quem quer começar a investir agora, e a pessoa, como na pergunta, não tem muito dinheiro, como as pessoas acham que os investidores precisam de muito dinheiro para começar investindo alto. A pessoa que não tem essa quantidade de dinheiro grande, como é que ela começa a investir? Como é que ela faz para começar a investir e investir a longo prazo? Sim, você fez perguntas ótimas, pontos-chave realmente que a gente tem que falar aqui. O investidor brasileiro ele está acordando mais para isso. Antigamente ele achava que só a poupança era o único ativo que ele poderia investir, era o único onde ele poderia alocar o seu recurso. Hoje ele sabe que ele pode contar com a poupança e quando ele, à medida do tempo que vai passando, ele sabia que tinha o CDB, que são ativos emitidos por instituições bancárias, LCA, LCI, que até então, neste ano, né, enquanto está vigendo a questão da regra do IOF, ainda não tem IOF, mas a partir do ano que vem, com essa nova mudança do governo aí, essa nova resolução vai passar a ter cobrança de IR, né, IOF para algumas operações, então vai deixar de ser isento o LCA, LCI, assim como tem outros ativos que passarão a ter imposto de renda. Só que isso não é um fator determinante para que esse investidor deixe de investir. Ele tem que investir. Não tem problema ele ser um pequeno investidor. O importante é começar, porque a gente está com um problema sério. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. A gente não tem como, as novas gerações não tem mais lastro, não tem garantias de que vai ter uma aposentadoria lá na frente, que dependa do INSS somente, né? A minha geração, eu posso dizer que eu não vou saber se eu vou poder contar com esse recurso, de forma vitalícia. Imagina para vocês que são jovens. Então, é mais do que importante a gente saber se colocar, ver esse horizonte, tá? Para quem está iniciando, pensando em investir, comece agora, porque existem investimentos com fundos a partir de R$100, existem aplicações de renda fixa que pagam boas taxas, que antes era só acessível para o grande investidor. A partir de R$1 você pode comprar uma fração de uma ação, né? Antigamente você tinha que comprar uma ação da Vale que estava, uma época atrás, mais de R$60. E aí você só podia comprar uma ação inteira. Não, você pode comprar fração de ações. Então não precisa necessariamente ter um grande volume.
Então, esse investidor com apenas US$ 3.000, que antigamente, né, você para ter acesso a esse tipo de portfólio teria que ter pelo menos uns 300 a US$ 500.000. Com US$ 3.000, um pequeno investidor consegue ter acesso a ativos americanos, uma carteira, um portfólio americano, né, com esses ativos que paguem dividendos periódicos em dólar. Você com R$ 15.000, aí você faz a conversão para dólar, você consegue ter uma carteira global, uma carteira em ativos americanos, né, em que só ele representa aí mais de 50% do que existe de ativos no mundo. O Brasil, só para ter uma ideia, ele representa 17 vezes mais que o mercado financeiro brasileiro. Então, não necessariamente ele precisa investir no Brasil, não necessariamente precisa ter um portfólio robusto com 300, 100 mil dólares, 500 mil dólares, $1 milhão. Hoje o mercado está bem mais democrático e ele está aceitando, sim, pequenos investidores para esse tipo de investimento. O ideal é começar, é dar o primeiro passo. Entendi, achei maravilhoso isso. E seguindo nesse ramo do dólar dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, o famoso Fed, ele tem a relação entre o Brasil e os Estados Unidos hoje em dia que está ficando cada vez mais complicada com a situação entre o Lula e o Donald Trump, né? E como é que isso vai impactar diretamente no bolso do brasileiro? Existe um investimento fora do Brasil para alguém que queira diversificar, um investimento seguro já com toda essa situação mundial que está acontecendo agora? Hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma cliente preocupada com a situação do Brasil, né? Porque a gente tem até o final do mês para que o nosso governo brasileiro tenha um diálogo com o governo americano para que se chegue no consenso na questão do tarifaço, né? Que a gente chama hoje de tarifaço. A questão do tarifaço, ele vai impactar, sim, o bolso do brasileiro. Por quê? Todas as empresas que estão na posição de importadoras, né, lá do ponto de vista do americano, ou seja, o Brasil é o exportador e os Estados Unidos importa. Só esses setores que hoje, para quem investe na B3, essas empresas representam mais de 80% de todo o índice acionário que é negociado aqui no nosso país. Então, quem são as empresas? Na área de petróleo, né, que é Petrobras, ela está inserida nesse meio, a Vale, aí tem a Uzi Minas, tem a WEG, que é uma gigante na produção de máquinas, né, de motores, e daí vem a Suzano, que ela também é uma gigante na parte de celulose. Então, são setores que, de uma forma ou outra, vão ter uma redução, né, uma retração no lucro, na lucratividade, no resultado dessas empresas, porque é uma taxa pesada, né, que quando ele chega, o produto sai daqui até o porto dos Estados Unidos, não tem taxa nenhuma. Entrou no mercado americano, aí que vem a taxa. Então, sobre as tarifas que incidem, que o governo americano cobra dessas empresas, ele vai majorar em 50%. E que isso vai se representar em resultado, porque tudo que uma empresa dessa, quando ela dá um preço, ela dá o preço considerando os impostos que são pagos no Brasil e os impostos que são pagos lá fora. E quando isso gera um impacto na empresa, no balanço dessas empresas, isso vem para o bolso do brasileiro. Isso, bem ou mal, vai afetar a inflação, porque os preços vão subir se não houver uma resolução desse impasse no curto prazo, porque o prazo vai findar, vai até o final de julho, e o prazo que, a partir de 1º de agosto, já vem essa tarifa alta aí. E também não é só aqui no Brasil. O próprio americano vai sentir, né? Embora a arrecadação, quando o Donald Trump ele veio com essa questão de arrecadar mais com impostos, dando tarifas altas para o mundo todo, vários países, antes ele arrecadava, sobretudo todo o PIB americano, as tarifas que eram impostas representavam 0,4% de todo o PIB americano. Hoje, com essa revolução aí que ele botou em prática, o presidente americano, isso aí agregou mais 1% no PIB americano. Então, acaba sendo um valor expressivo para entrar no caixa dos Estados Unidos,
Mas, por outro lado, isso pode impactar, sim, na inflação americana e, por tabela, para o brasileiro. O brasileiro vai pagar mais caro e é uma coisa que tem que ser resolvida no curto prazo, porque a gente já está num juro muito alto. E qual é o balizador, o índice balizador da taxa Selic? É a inflação. Se a gente está dentro da meta da inflação, até hoje está estagnada a Selic 15% ao ano, beleza, está ótimo, maravilhoso. Mas se a inflação ela volta a subir, porque o dólar vai subir também, o investidor lá fora, que é o grande investidor que vem, o fluxo do capital estrangeiro que entra aqui, ele acaba saindo porque sente insegurança em investir no Brasil. Isso faz com que a nossa moeda deprecie, apesar de que recentemente nós tivemos uma valorização cambial, o nosso real valorizou, mas ele sim teme, ele acaba ficando inseguro e isso gera um fluxo no capital, do fluxo do capital estrangeiro, né? Isso afeta toda a dinâmica do mercado financeiro. Complementando o que você estava falando, eu tenho um complemento à pergunta dele. Essa questão que agora está vindo as notícias dos empresários retirando os seus investimentos ou parando de exportar para os Estados Unidos, como é que isso vai impactar o Brasil? Como é que você imagina, mais ou menos? Eu acredito que não vai parar de exportar. Ainda vai permanecer essa questão, até porque talvez haja uma negociação entre o fornecedor, né, e o comprador na outra ponta lá, porque o comprador também, para ele é ruim, né, essa taxação para quem é o fornecedor dele, o fornecedor de café, o fornecedor de laranja, por exemplo, os Estados Unidos americano, ele consome toda a nossa produção de laranja praticamente. Então isso vai refletir, sim, se ele não conseguir lá ter preços competitivos, isso também vai espremer a margem do empresário lá fora. Agora, olhando pelo ponto de vista do investidor que está mandando dinheiro com medo, com fuga, realmente a gente teve um aumento expressivo de investidores que tiraram recursos daqui ou mudando daqui do Brasil para fora, não necessariamente para os Estados Unidos, porque existem outros paraísos fiscais, que o paraíso fiscal não é crime. Nós, da Fato, nós atuamos com grandes investidores e com investidores que investem lá fora via empresas offshore. É offshore porque até um tempo atrás todo o dividendo de aplicações que ele tinha nesses investimentos lá fora, as offshores que são empresas, elas não eram tributadas, mesmo que ele não resgatasse o investimento. Hoje não. Passou em 2024, veio a mudança, o governo passou a exigir pelo menos 15% de tudo que ele tiver de ganhos, mesmo que ele não faça a retirada desses investimentos. Então, só que a questão é que o investidor que é grande, né, não vamos dizer o pequeno, mas o grande, com essas incertezas em relação ao governo atual, ele sente sim que a coisa pode piorar para ele. E o que ele faz? Ele não só constitui empresas lá fora para proteger esse patrimônio, fazer isso como uma ferramenta de sucessão, né? Porque ele coloca toda a família dentro desse mecanismo, desse veículo, mas ele também faz isso, a mudança do seu domicílio fiscal. O que é isso? Hoje, eu, Fernanda, Giovana, Davi, declaram o seu imposto de renda no Brasil. Então, tudo que vocês pagam de imposto vai para o fisco da Receita Federal brasileira. Se a partir do momento que eu saio daqui, tiro o meu domicílio fiscal e levo para outro país, eu deixo de ter essa obrigação de pagar o imposto de renda. Então, tudo que eu gastar hoje, por exemplo, aqui no Brasil, e é referente a essa minha empresa que eu constituí lá fora, tudo passa a ser dedutível e aí eu tenho uma compensação lá, eu pago menos imposto. Então, com medo, existe muito isso, né? Comentário de falar que o Brasil vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina, de lá atrás. Isso aí existe, sim, esse medo. Então, esse movimento está acontecendo, mas isso é para grandes famílias. Para o menor, existem outras alternativas e para ele sai muito caro fazer esse tipo de movimento que o grande investidor tem feito e que ele pode fazer, que pode ser feito, é muito viável, mas para o menor não é barato fazer isso. Entendi.
Mudando um pouco a pergunta, mas acho que puxando um pouco como você falou, muito se fala sobre o risco fiscal e a dívida do governo. Como é que essa conta que fica devendo do governo, como é que ela vai impactar o dia a dia das pessoas e o país ao todo? E por que é importante discutir sobre isso? Tá, é importante que todos saibam que o mercado financeiro, ele se move, já que a gente está falando em mercado financeiro, ele se move sobre todas as decisões e tudo o que acontece no nosso país, na questão macroeconômica, na questão econômica do país, na questão geopolítica e na questão política do país. Então, a gente está vivenciando tudo isso ao mesmo tempo. A discussão toda, que isso já vem de vários governos, é que hoje a gente tem uma dívida gigantesca, que só vai crescendo. Tudo que a gente produz e vende é chamado do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Hoje, o último PIB, que foi o anual, que foi divulgado de 2024, está em torno de 11,7 trilhões. A dívida bruta hoje está em torno de 9,5 trilhões. Ou seja, isso representa 78% do PIB, que deveria ser esse dinheiro ser redirecionado para saúde, para educação, para infraestrutura, né? Enfim, para todas as melhorias que nós precisamos. Ele está praticamente sendo todo corroído com despesas de bolsas que nós temos, os programas sociais, a questão das aposentadorias para os servidores públicos hoje na atividade, para o pagamento do SUS, enfim, para atender a população como um todo, para as universidades, para a educação, redistribuir para os municípios, que cada município brasileiro tem uma cota de recebimento da União. Então, se for considerar isso, a gente praticamente está quase numa linha muito tênue de ficar numa dívida que é insustentável. Então, essa dívida, ela impacta, sim, na questão da melhoria da qualidade de vida do brasileiro. Então, se é um país muito endividado, pensando hoje, como é que eu vou cumprir com as minhas metas, o meu objetivo lá na frente de me sustentar quando eu estiver idosa, quando eu tiver sem condição de trabalhar, sem ter força de trabalho para poder pagar minhas despesas como idosa, que eu não vou poder mais estar na atividade. E a mesma coisa o Brasil. Vai chegar um momento com tanta dívida, ele não vai conseguir honrar com as suas dívidas. Além, dentro dessa dívida que nós temos, inclui também os juros, que a Selic que a gente paga, esses juros, quem paga é o país. Então, imagina, a gente paga, tá 15% o Selic. Então, dá em torno de 1,2%, 1,3% ao mês. Sobre toda a dívida que nós temos, que são os títulos federais, títulos públicos federais, ele é repassado para alguém. Quem são esses investidores? São investidores institucionais, estrangeiros, que cada vez mais, por estarem inseguros com o país, por ser extremamente endividado, não consegue equalizar a questão da dívida pública com tudo aquilo que ele arrecada, ele fica inseguro e ele exige, para ele poder colocar dinheiro no país, um juro maior ainda. Então, isso fica daqui a pouco insustentável. A gente está pagando um juro muito alto para investidor para colocar dinheiro aqui dentro, para poder bancar as contas do país, porque o Brasil também ele é um devedor. Títulos públicos federais, o Tesouro Direto, que a gente conhece, nada mais é do que uma plataforma de intermediação da dívida que foi emitida pelo país. Então, enquanto não se equalizar, não diminuir esses juros, não controlar, a gente não estar dentro da meta de inflação a gente não ter essa segurança, essa estabilidade econômica e as pessoas que estão à frente do governo não demonstrar segurança no que estão fazendo, isso vai gerar uma instabilidade na nossa moeda, que reflete nos preços, que reflete nos juros, e daqui a pouco fica insustentável. E essa dívida na relação do PIB acaba ficando muito próximo dos 100%. E isso é extremamente preocupante para o país. Entendi. Falando sobre isso, por essa insegurança dos brasileiros, muito, muito por causa da falta de educação, eu imagino que não saibam muito o que significa corretora plataforma de investimentos, como a XP. E eu queria saber como é que o escritório da Fato poderia
se aplicar nesse cenário para ele estabelecer esses fundamentos, explicar como é que ele funciona, para as pessoas poderem se estabelecer e ficarem tranquilas. Ok. Tá, uma excelente pergunta, colocação. A gente vai, assim, eu tô aqui mais por uma função mais social, educacional, porque eu sou educadora. A minha formação é licenciatura plena em matemática. Eu também sou formadora, educadora da FK Partners, que é uma instituição de ensino que mais certifica profissionais do mercado financeiro para certificados no âmbito nacional e internacional. Então, eu estou aqui com esse papel mais social para poder mostrar como é que funciona a questão das corretoras. Como eu disse antes, fazendo uma comparação de bancos com corretoras, é como se fosse um shopping. A corretora ela tem tudo que os bancos apresentam e muito mais. Né? Hoje, só para ter uma ideia, a XP ela tem mais de 1.000 ativos à disposição das pessoas para todo tipo de bolso. Então, você pode comprar uma fração de uma ação, você pode entrar com investimento a partir de R$1. É uma conta que é gratuita, você não paga nada nessa conta, não tem tarifa. Se você quiser fazer um Pix ou uma TED da sua conta corretora para o seu banco, que é onde você saca o seu dinheiro, você pode fazer tranquilamente, também não tem nenhuma taxa. Então, a XP, quando eu entrei há 6 anos atrás, através da fundação da Fato Capital, que está presente no Pará, no Piauí, no Ceará, está na Alagoas, que recentemente nós fizemos a inauguração do escritório, né, na última quinta-feira, e também inauguramos no início do ano o escritório de João Pessoa, que fica na Paraíba. E estamos também na Bahia, e lá temos algumas regiões, além de Salvador, que faz parte da Fato. Então, a gente está espalhado no Nordeste, basicamente, de maior parte, e eu estou aqui no Pará. Tá? E, assim, apesar de que eu sou uma assessora de investimento que lida com um público alta renda, não necessariamente todo o conhecimento que eu passo para quem me segue nas minhas redes sociais seja um tipo de conhecimento que eu estou passando para um tipo de investidor. Não, eu estou passando ali de forma democrática para todo mundo que queira aprender um pouco. Né? Então, para mim, isso vem de mim mesmo. Então, se você é pequeno investidor, quer começar numa corretora sem medo, lá você tem as opções de escolher produtos de renda fixa. Você consegue escolher suas taxas, você consegue, quem conhece minimamente pouco de Selic, quanto percentual do Selic você está disposto a entrar. É claro que hoje o mercado financeiro está cada vez mais dinâmico. E as melhores taxas são aquelas que você tem um prazo do ativo cada vez mais distante, mais longo. Então, hoje, para o investidor ter um ganho real acima da inflação, ele tem que abrir um pouco mão da liquidez. Até porque quem entra no INSS sabe que é um investimento que ele está contribuindo de longuíssimo prazo. Então, vamos considerar que o investimento no mercado financeiro é mais ou menos isso, é o seu INSS, e você está se programando para a sua aposentadoria. Fique monitorando, veja as oportunidades. Se for hora de dar uma rebalanceada na carteira, você pode sair de uma taxa e ir para outra. Mas o importante é você sempre contar com longo prazo. O longo prazo sempre vai estar ali a seu favor. Porque se você ficar ali no meio querendo só o curtíssimo prazo, não estão as melhores oportunidades. Agora tem a quem tem necessidade de caixa, a liquidez. Aí você coloca um pouquinho lá na liquidez e um pouquinho lá um médio prazo, e uma outra parte seria para o seu objetivo de longo prazo, que seria a sua aposentadoria, para garantir a sua qualidade de vida, enfim, aquilo que você planejou daqui por diante. Continuando falando da Fato Capital, ela se destaca muito por ter soluções mais diferenciadas do que os investimentos mais comuns do mercado. Quais são essas soluções e como elas podem ajudar tanto pessoas físicas quanto empresas a alcançar o seu objetivo financeiro ou o objetivo patrimonial? Isso, muito bem. A Fato Capital, ela conta com a parte de investimentos, e lá nós temos uma mesa de renda fixa dedicada, e dentro dessa mesa a gente vai mapear as melhores oportunidades para esses investidores. Não é só na questão da taxa, porque o que acontece? O investidor, ele está acostumado a olhar taxa. Ele vai lá, procura no aplicativo, eu achei essa taxa aqui, tá atraente, 16%, Selic 15, tá 16, 16,5%, vou nessa. Só que
o profissional que está lá, ele sabe muito bem que aquele ativo pode dar problema. Então, ali nós temos ativo para todo tipo de perfil e ativo para que pode dar bem até o final ou pode ter algum problema lá na frente. Então, não significa que a XP ofereça produtos ruins, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer o seguinte, é que a gente tem um compromisso com a seletividade. A Fato Capital tem um compromisso com a seletividade. Então, indo pela vertente investimento, nós temos um time de mega profissionais, uma parte que fica na mesa de renda fixa, que tem esse papel de ser altamente seletivo no papel, aí ele vê garantia, ele vê a questão do rating, ele vê como é que está a alavancagem dessa empresa, se é uma empresa super endividada. E depois, ele também existem estratégias para você sair e entrar com ágil deságio para dar um plus, um up na carteira. Temos a mesa de renda variável, em que os profissionais que estão atuando lá vão mostrar as ações, também nessa mesma ideia, seguindo a questão do caixa, quanto que ela representa do mercado, nessa questão do tarifaço, quanto que uma empresa como a Embraer vai ser impactada, a Embraer que fabrica aeronaves, que é uma gigante, ela vai ser altamente impactada se não for resolvido. Então, a gente sabe que no momento tem que dar um time, mas chega um momento que o preço está tão atrativo que a gente tem acesso às maiores casas de análise do Brasil e a gente consegue ver quem vota neutro, quem vota favorável para compra ou para venda dessa ação. E a gente consegue também ter estratégias de colocar proteção nessas ações. Então, cliente que não aguenta, poxa, eu quero entrar, mas eu tenho medo de perder. A gente coloca uma proteção que, se ela bater um determinado nível de queda, de preço negativo, você está coberto por uma estrutura, uma opção que você não vai ter essa perda. Pelo menos o seu capital está protegido, né? Pelo menos o mínimo do mínimo de prejuízo. Utilizamos também estratégias com inteligência artificial, tá? Porque aí já é uma análise, ela é misturada com a fundamentalista, que ela olha mais o balanço da empresa, com a parte técnica, a parte de grafista, né? Que olha o movimento da ação, se ela está numa tendência de alta, de queda, né? E por aí vai. Usa muito essa estratégia também ao nosso favor, a tecnologia. Esse é um braço da Fato Capital que atua na parte de investimentos. Mas nós temos um braço também que atua num segmento, vamos dizer assim, numa visão mais ampla. E aí nós temos uma pessoa lá, que é o Leonardo Mas, que ele trabalha com a parte de planejamento patrimonial e sucessória. Aí nós temos um estudo que nós fazemos para esse cliente que quer, por exemplo, fazer uma estruturação, às vezes uma previdência privada, não é o suficiente para ele. Muita gente fala em previdência privada. É um excelente instrumento também de sucessão, mas existe outro tocante aí que ele pode ter, ele não atingiu o seu patrimônio máximo, vamos dizer assim, e ele quer que tenha um plus, agregar algo além daquele patrimônio que ele conseguiu juntar ao longo da vida. Vamos considerar a Giovana. Ela se forma em direito, se torna uma advogada, está constituindo um saldo hoje, uma reserva, com o esforço do seu trabalho, daquelas ações que você está ganhando, os seus honorários. Só que até então você conseguiu juntar 100 mil reais, que isso não vai ser suficiente para sua aposentadoria, seu futuro. Fora que no meio do caminho da sua vida, você pode adoecer, você pode ter um problema, pode ter um acidente. Então, a gente oferece uma estrutura que seria um seguro resgatável, com uma proteção também em vida, em que esse seguro, se nada acontecer daqui a 10 anos, você pode resgatar e você, ao mesmo tempo que contribuiu com esse seguro, né, que a gente possa dizer que é uma solução financeira. Se nada acontecer, você pega o seu dinheiro, o seu capital lá, que você colocou ao longo desse tempo, e resgata em vida. Porque geralmente os seguros que são negociados pelos grandes bancos, você não resgata nada. E tem a parte que você pode colocar as coberturas em vida, em caso de você ficar com alguma invalidez por doença, por acidente, e ele cobre uma determinada renda que você estava recebendo e você quer ter aquela mesma renda no momento de incapacidade física.
Então, existe isso, em caso de internação. Para profissionais liberais, a gente sempre dá essa alternativa, essa solução, porque é necessário. Eu tenho isso, porque ainda não atingi o meu ideal de patrimônio financeiro. Eu tenho isso como solução para a minha vida, porque se acontecer alguma coisa comigo, tem uma reserva imediata que está do tamanho do valor que eu estipulei, que é um capital segurado, que seria basicamente a minha aposentadoria ou algo para deixar meus filhos, meus sucessores em situação mais confortável. Isso para mim gera um conforto emocional. Cada caso é um caso. O outro produto que a gente também coloca como solução seria uma forma de alavancagem. Hoje em dia, aliás, existe esse produto há muito tempo no mercado, o consórcio. Consórcio, só que o cliente está acostumado com o consórcio para bater a meta do gerente. É um consórcio irrelevante, em vez de uma carta de 50 mil, ele só estava ali para ajudar o gerente, só para bater a meta dele. Mas para esse cliente, para bater a meta do cliente, o dia que ele precisar, não vai servir, porque hoje um carro médio, por exemplo, um carro que nem precisa ter muita coisa, um zero, está na faixa de 100, 150 mil. Um carro do jeito que ele quer. Esse investidor, vamos considerar assim, a pessoa que quer uma coisa mais sofisticada, uma direção elétrica, um carro híbrido, um carro com roda, com som, com tudo que vem, um carro um pouco mais moderno, ele quer um carro que se venda lá na frente com menor deságio, menor depreciação, aí ele vai para um Toyota, ele vai para uma outra marca que seja bem conceituada no mercado, e obviamente para ele entrar num carro como esse, que tenha menor depreciação, ele vai querer uma carta que seja condizente com esse veículo. Então, aquele consórcio lá que o gerente ofereceu para ele, não bateu, não foi para atender uma demanda desse cliente personalizada. Às vezes tem cliente que tem um imóvel, ele é um empresário e ele precisa de dinheiro para servir para um outro investimento. Então, ele tem bens imobiliários em nome da empresa e bens imobiliários em nome da pessoa física dele. Ele pode fazer consórcio, empresa comprando imóvel da pessoa física ou da pessoa física comprando da empresa, e a gente consegue mapear aquelas cartas em que você consegue dar um lance, o menor lance possível, ou então um lance coparticipativo com a própria instituição financeira. Por exemplo, uma empresa lá da XP, consórcio da XP. A gente consegue pegar uma carta em que tem, junto do lance, para ele conseguir ter uma contemplação certa e líquida, 70% para ele pegar a carta. Mas só que hoje as instituições financeiras estão colocando 20% do seu próprio capital para ajudar esse consorciado a pegar logo essa carta. Claro que esses 20% diminui o valor da carta, mas é uma forma dele ser contemplado rapidamente, e com isso ele consegue fazer uma alavancagem financeira, adquirindo dinheiro ou outro bem com um valor que é muito menor do que a taxa de juros de um financiamento normal. Só para você ter uma ideia. Hoje, um financiamento de uma casa para você hoje financiar ao mês está em torno de 1,5% ao mês. Essa é a base hoje do mercado. E se você fosse pegar numa carta de consórcio, considerando que não é juro, mas é taxa de administração, o custo desse crédito está em torno de 0,20%, 0,24%, né, ao mês. Então, é uma coisa muito, muito distoante. E aí, ele com esse juro que ele paga, ou essa despesa não é nada para quem é um empresário que hoje está na atividade, tem ali a sua margem de lucro de torno de 30% ao mês, não é nada para ele. E ele está aumentando o patrimônio. A mesma coisa se for para um carro e por aí vai. Isso é uma oportunidade que sim, que a gente coloca, que hoje está sendo em lugar do crédito, a gente está oferecendo essa alternativa para esses investidores, para valores bem robustos até, de milhões de reais, nós temos feito bastante esse tipo de análise. Isso passa a ser uma alternativa. Outra alternativa também que está dentro da nosso braço da Fato Capital, que não é necessariamente investimento, é a parte de estruturação de holding. Às vezes o patriarca tem muito imóvel, ele quer constituir uma estrutura para que toda a família não brigue lá na frente. E o que ele faz? Ele constitui uma empresa, coloca uma cota para cada herdeiro,
e que na hora da falta de um, esse imóvel vai ser redistribuído, ou as cotas, aliás, 100% das cotas que antes eu tinha, por exemplo, 10%, mas um saiu da empresa porque ele faleceu. Então, a parte dele, desse cotista, é redistribuído para os demais. E eu continuo sendo dona daquele patrimônio imobilizado pela minha fração de participação da empresa. Então, acaba sendo um veículo muito interessante e a gente tem um braço para fazer isso. O outro braço também da XP Investimentos, que já passou por todo o compliance, é uma empresa que só vem crescendo lá, é um parceiro da XP, e a Fato Capital usa, sim, essa estrutura. Lá eles têm um time de advogados, de contadores, altamente experientes, né? Para empresários, para quem tem muito patrimônio. E às vezes o empresário ele está tendo um desperdício de taxa de impostos e ele não sabe para onde está indo. Então, existe a revisão da questão de impostos na hora da efetivação de uma nota fiscal. Então, eu estou fazendo uma nota fiscal, eu vou pagar o imposto no mês que vem, mas será que esse imposto não poderia ser menor? Então, a gente faz uma revisional em cima do imposto que está sendo pago, né, para a Receita Federal, e com isso, se realmente ele pagou a mais, é feito um crédito tributário para esse empresário, né? Então, a gente tem essa estrutura dentro da Fato Capital, que é a nossa Fato Corretora. Então, para fechar a nossa conversa, para quem está nos assistindo e está pensando em se planejar para o futuro, qual é a principal pergunta que essa pessoa deve fazer para si mesma para começar a trilhar um caminho para ter uma maior liberdade financeira? Sim, hoje, para você começar, primeira coisa, você tem que fazer uma revisão sobre toda a sua vida na questão que envolve dinheiro, né? Então, assim, muitas vezes, para você dar o primeiro passo, você tem que voltar alguns atrás. E eu coloco um pouco da minha vida pessoal, que eu tive que abrir mão de muita coisa no passado. Hoje não, hoje eu posso me dar o luxo de comprar algumas coisas. Enfim, trabalhar a parte mais do embelezamento, né? Que a mulher tem isso. Mas lá atrás, eu fazia minha própria unha, eu fazia meu próprio cabelo, eu pintava meu próprio cabelo. Eu não ia para lojas de roupas caras. Eu abri mão, eu tive que trabalhar bastante, né? Muito mesmo. Vivi na simplicidade para poder construir o meu legado. Então, a primeira coisa é você não se deixar levar por influenciar, não se deixar influenciar pelo estigma de riqueza, de luxo, de viagens. Você tem que ser muito firme e convicto que você tem um futuro pela frente e que o dinheiro, ele é muito efêmero, ele passa muito rápido. Então, é como diz aquela música, né? Dinheiro na mão é vendaval. É verdade, é muito fácil o dinheiro sumir. Então, você tem que ter muita disciplina, colocar numa planilha. Se você não sabe fazer planilha, você pode pegar um caderninho, ponha lá tudo que você considera como necessário, essencial para a sua vida, e aquilo que não serve. Por exemplo, será que eu preciso pagar essa TV a cabo? Será necessário? Será que eu posso tirar essa assinatura desse aplicativo? Ou desse Spotify, YouTube? Será que se eu assistir um pouco a propaganda vai me fazer mal? Deixa lá no gratuito. Esse dinheiro, bem ou mal, tu tá comprando ali uma assinatura, mas tu tá deixando de comprar uma fração de uma ação, por exemplo, que tá te pagando dividendos. Então, a gente tem que fazer escolhas. Você tem que saber abrir mão de certas coisas. Então, se você não for um pouco mão fechada para si próprio, como é que você vai construir o seu legado? Então, a partir do momento que você vê que o seu dinheiro evoluiu do 0 ao 1000 e do 1000 aos 10 mil, dos 10 mil aos 20 mil, e quando você vê que é o número mágico é os 100 mil, o mercado financeiro, os analistas consideram como um número mágico é os 100 mil reais. Que quando você tem os 100 mil reais e você considera os dividendos que isso vai estar te gerando, tu está reinvestindo os dividendos, você vai sentir uma gratidão, uma satisfação de ver que o seu dinheiro está evoluindo, crescendo a cada dia.
Então, o primeiro passo para quem está começando é ler, claro, conhecer um pouco mais de mercado financeiro, minimamente tem que saber o que é uma inflação, o que é uma taxa Selic, qual é a diferença de renda fixa para renda variável, uma renda global. A pessoa tem que saber que existe um mundo lá fora, que ela pode dolarizar um pouco do seu patrimônio, ela pode investir em ouro, que hoje já entrou no mercado financeiro do Brasil. Nesta semana inaugurou, né, o ouro não dolarizado, está sendo negociado um tipo, várias, já existem ETFs que são negociados na B3 com lastro em ouro. Então, ouro, por exemplo, não que a gente pode sugerir no mercado, que aqui não é uma sugestão de investimento, aqui a gente só está falando na questão no âmbito educacional, mas você pode ter um pouco, por exemplo, por que não, de criptomoeda. A gente não falou aqui, mas a criptomoeda, que antes também era algo surreal, que não tem lastro, mas aí o mercado americano está regulando a SEC, que é a nossa CVM aqui, né? E aí, você vai ficar vendo criptomoedas subindo e você não faz nada? Então, cabe você ser um pouquinho curioso, ter o seu macro lá na sua renda fixa, para não ter o risco, né? A nosso juro ainda está bem atrativo. Os juros reais do Brasil está entre os maiores do mundo. Mesmo que você não venha a ganhar 100%, ainda assim 1% é excelente. Excelente, é excepcional. Agora, é claro que eu sempre recomendo que você invista um pouquinho em um ativo diferenciado, né? Uma criptomoeda, uma ETF, um commodity, numa ação, num ativo dolarizado, um ativo lá fora, americano, já que não exige tanto do investidor, um volume tão expressivo, você pode começar nesse mercado. Então, esse é o recado, é a questão só de você ter disciplina. Muito obrigada, Fernanda, por todas as suas ideias, conhecimentos enriquecedores. Eu imagino que todos os pessoas que estão vendo esse vídeo agora vão se sentir muito mais seguras e vão poder investir muito mais agora. Podem deixar aí nos comentários. Eu agradeço pelo convite em nome da Fato Capital, que é a empresa pelo qual eu faço parte há 6 anos. Agradeço a vocês que são jovens, promissores profissionais do mercado de trabalho. Eu desejo boa sorte, que comecem a partir de agora, quem está assistindo aqui, que repense sobre a sua forma de investir. O nosso intuito aqui é não só fazer você começar, mas também investir melhor, né? E para isso já existem instrumentos, já existem plataformas que já te proporcionam acesso a todo o ativo que você possa usufruir e melhorar os seus resultados até chegar no seu resultado final, nos seus objetivos, que eu espero que seja melhor para você e para sua família. É isso, obrigado. É isso.